Olá, quinto ano. Hoje também, no dia 15/9, teremos a disciplina História. E faremos as páginas 27, 28, 29 e 30. Começaremos, então, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós já estudamos que, no decorrer do tempo, diversos grupos atuaram pelas conquistas dos direitos. Além dessa mobilização, em vários países, verificou-se a necessidade de conhecer alguns direitos como sendo de todos os seres humanos. Essa necessidade surgiu por causa das dolorosas consequências geradas por guerras em diversas partes do mundo. Aqui nessa ilustração, nós temos a Eleanor Roosevelt, na época a primeira-dama dos Estados Unidos, segurando a versão em espanhol da Declaração Universal dos Direitos Humanos, no ano de 1949. E ela está segurando aqui o prospecto dizendo de Derechos del Hombre, né? Então, essa é a versão em espanhol dos direitos universais, tá? Aqui temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o quê? A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi assinada na Assembleia de Organização das Nações Unidas, em Paris, por representantes de vários países, tá? Aqui está dizendo assim: para que a declaração fosse elaborada, diversos direitos foram discutidos e propostos pelos governos dos países que, na época, integravam a Organização das Nações Unidas, a ONU. Depois desse processo, em 1948, um total de 30 artigos foi definido em um documento chamado Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso quer dizer que servia para todos, tá? Independente da nacionalidade. A Declaração Universal dos Direitos Humanos tem como objetivo a igualdade de direitos e de condições de vida para todos os seres humanos. Os artigos constantes neste documento têm como tema a educação, a liberdade, a moradia, a alimentação, a dignidade, entre outras necessidades humanas. Vamos conhecer alguns desses artigos. Aqui nós temos o artigo 1º, que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Aqui nós temos o artigo 13, tá? Ou 13º. Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. O artigo 15, ou 15º. Todo homem tem direito a uma nacionalidade. Nacionalidade é onde você nasce, tá, pessoal? Se eu nasci no Brasil, eu sou brasileira. No artigo 24, todo ser humano tem direito a repouso, lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas. Temos também o artigo 26, que todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementais e fundamentais. Artigo 27. Todo ser humano tem direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir das artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios. O artigo 29. Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. Tá certo? Esses são alguns dos artigos. Então, faça uma pesquisa para responder as seguintes questões.
Quando é comemorado o Dia Internacional dos Direitos Humanos? Se fizer antes, nós discutiremos. Se não, faremos a pesquisa ao vivo. O que significa dizer que uma data comemorativa é internacional? Então, aqui, pessoal, quando ela é internacional, ela vale para várias nacionalidades, tá? Leia novamente os artigos da Declaração dos Direitos Humanos apresentados na página 28. Escolha um desses artigos e use colagem de imagens para evitar seu significado. Ao meu entender, vocês realizaram esse cartaz, né? Se não, faremos essa atividade no livro. Para que as pessoas possam viver em boas condições, dignas e saudáveis, algumas condições são fundamentais. Essas condições também estão previstas entre os direitos humanos. Vamos conhecer mais sobre esse assunto. Aqui eu tenho uma HQ, né? História em quadrinhos. Uma tirinha. Há certas coisas que um ser humano não pode ficar sem. Liberdade, respeito, educação e segurança. Por exemplo, são tão importantes quanto comida e abrigo. Essas coisas fazem um ser humano ter uma vida que vale a pena ser vivida. São fundamentais. Aí, aqui temos a tirinha, tá bom? Do menino maluquinho. De acordo com a leitura, quais são os direitos fundamentais de todas as pessoas? Aqui, pessoal, está dizendo, tá? Liberdade, respeito, educação, segurança. Na B, todas as pessoas têm acesso a esses direitos fundamentais? Pessoal, todos sabemos que não. As disparidades, ou seja, as desigualdades, elas existem mediante a vários contextos, né? O social, na educação, na saúde, enfim. Converse com um professor e colega sobre a situação que demonstra o acesso das pessoas a esses direitos fundamentais. Escreva alguns exemplos. Então, nós vamos discutir sobre alguns serviços, direitos fundamentais e colocar aqui descritos. Tá bom? Então, em história, são somente esses conteúdos que iremos trabalhar, tá bom? Discutiremos ao vivo e qualquer dúvida anterior à aula, pode me chamar que prestarei esclarecimentos. Até a próxima aula.